Beleza, então. Então, aprendi do bônus de subscrição, né? Então, veja, é a compra do direito de preferência, né? Eu vou comprar justamente a preferência para adquirir ações, tá? Não confunda. O bônus de subscrição não vai fazer com que eu compre a ação, tá bom? Ele não vem junto com a ação. São dois valores distintos. Eu compro o bônus, que me dá preferência, mostro que eu tenho preferência, aí eu compro a ação. São dois valores distintos, tá? Primeiro bônus, depois eu compro a ação, beleza? Depois do bônus de subscrição, tem as chamadas partes beneficiárias. Perceba que cada vez mais que a gente vai falando desses valores imobiliários, desses títulos de investimento, a forma de investimento dela vai ficando cada vez mais de risco, né? E as partes beneficiárias, ela traz justamente um investimento de um risco um pouco alto. Por quê? O artigo 46 da lei, ele vai dizer o seguinte, ó. Olha o que ele fala quando ele está falando de partes beneficiárias. A companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital, denominados partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação dos lucros anuais. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, não ultrapassará 0,1 décimo dos lucros. É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo de fiscalizar, nos termos dessa lei, os atos dos administradores. E é proibida a criação de mais de uma classe e série de partes beneficiárias. Então veja que as partes beneficiárias, elas são títulos que estão estranhos ao capital social. Professor, por que eu tenho que ter em mente essa palavra, essa frasezinha, estranhos ao capital social? Porque as partes beneficiárias, primeiro, em nenhum momento elas podem ser convertidas em ações. Por isso que elas são estranhas ao capital social. E segundo, elas não vão garantir direito nenhum ao seu possuidor, a não ser o de fiscalizar. E o que eu vou ter por adquirir uma parte beneficiária? Você vai ter direito de participar de crédito eventual. E esse crédito é aonde? Lá nos lucros anuais. Então é mais ou menos assim. Tivemos lucros anuais? Tivemos. Beleza. Quem tem partes beneficiárias vai poder participar da divisão dos lucros anuais. Tivemos lucros anuais? Não, prejuízo. Beleza. Então, quem tem partes beneficiárias não vai ganhar nada, né? Não vai ganhar nada. Por quê? Porque elas estão justamente garantindo uma possível participação. Não está conseguindo ouvir, é só Maria Paula. Pronto, beleza, deu certo. Aqui, estou vendo agora. Show de bola. Então, vamos continuar. Então, veja, são apenas lucros anuais. E, além disso, é crédito eventual. Olha, gente, ó, as palavrinhas aqui que vocês conseguem matar esses valores mobiliários. É crédito eventual. Ou seja, se tiver, a gente distribui. Se não tiver, não se tem o que fazer. Não pode se fazer nada. Né? Não teve lucro anual, não se distribui. Eu não vou estar pagando, vou estar retirando do ágio, da poupança, de algum outro lugar para estar pagando. Não. Quando o cara adquiriu as partes beneficiárias, ele sabia que ele, por acaso, iria só receber se tivesse lucro anual. Né? Então, que é um crédito eventual. Se não tiver, não se tem o que fazer. Beleza? Então, lembre-se, bônus de subscrição é o quê? Direito de preferência. Eu vou adquirir direito de preferência para adquirir ações da SA. E partes beneficiárias, eu vou apenas ter direito, tentei fazer uma seta aqui, ele não deixou,
né? Agora meio que ficou um pouco parecido, né? Ele vai permitir que eu tenha crédito eventual lá nos lucros anuais da SA, beleza? E por fim, a gente vai para as debêntures. Essas daqui é os que causam terror por conta do seu conceito, mas é as mais fáceis que existe. É tranquilo, debênture. Vamos lá. Quando você pegou o livro deu esse conceito de debênture. Debênture, até mudar de cor. Ó, debênture são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo que asseguram a seus detentores, debenturistas, direito de crédito contra a companhia emissora. Pronto. Isso aqui foi o que justamente você leu no livro. E você deve ter ficado louco. Meu Deus, vou para a lei. Deixa eu ver o que a lei fala. Aí você foi, entrou na lei, abriu o artigo 52, que é o artigo que fala das debêntures, e leu o seguinte: a companhia pode emitir debênture que confere ao seu titular direito de crédito contra ela, nas condições da escritura de emissão e se houver certificado. E aí você entrou em depressão. E aí você se perguntou por que você está no direito, você se perguntou por que existe direito empresarial, e você se perguntou por que existe uma pessoa louca como o Tiago que está estudando um negócio desse e como ele compreendeu. E eu vou te ensinar como foi que eu compreendi, e você vai ver que debênture é a coisa mais fácil do mundo. Sabe o que é uma debênture? É basicamente um contrato de mútuo, tá? Uma debênture é um contrato de mútuo, é basicamente um contrato de empréstimo. Só que eu inverto os polos. No lugar de o acionista pedir dinheiro emprestado à SA, é basicamente o contrário que a debênture faz. A debênture faz com que a própria SA peça dinheiro ao acionista, que no caso aqui pode ser acionista, pode ser uma pessoa fora. Então a gente chama de quê? De debenturista, né? Vamos tentar ver a necessidade e a importância de uma debênture? Pense comigo assim, ó. Pense comigo que a SA ela quer crescer. Ela quer ampliar. Então ela precisa de dinheiro para ampliar, para crescer, para ter mais investimentos, para investir. Então ela vai ao banco. E ela chega ao banco e diz: olha, banco, estou precisando de dinheiro e tal, vim pedir aqui um empréstimo de 2 milhões de reais. O banco vai dizer: ok, vou emprestar. Só que, como eu vou te emprestar, eu, banco, a gente vai fazer um contrato de mútuo onde sou eu, banco, que vou colocar todas as cláusulas que eu quero. Então, você vai pagar esses 2 milhões nas prestações acordadas. A taxa de juros vai ser essa aqui, e são taxas altíssimas. Você vai me dar garantia. Você vai me dar 3 sinais de, sei lá, 100 mil reais, 150 mil reais. Uma agora no início, uma no meio e uma no final, né? Você vai se submeter a uma série de contratos. Você vai chamar aqui, digamos que vai ter que chamar pessoas que garantam esse pagamento, né? Então, você vai ter que ter fiador. Eu quero um fiador e tal. Então, eu faço o contrato e, nesse caso, o banco todo vai botar boneco e vai dizer o que ele quer. Já no momento em que a SA ela vai emitir debêntures, ela vai pedir dinheiro emprestado ao debenturista, mas as formas de pagamento é a própria SA que diz. É como se eu chegasse assim e dissesse: ô, Cicefran, eu quero 10 reais emprestado. Aí Cicefran vai olhar para mim e vai dizer: Tiago, empresto toda hora sem problema nenhum. Vou lhe emprestar. Então, Cicefran, esses 10 reais eu vou te pagar daqui a 20 anos. Eu vou fazer correção monetária desse dinheiro.
E, além disso, como você vai esperar 20 anos para receber esses R$ 10, esse dinheiro emprestado, eu vou ainda acrescentar R$ 3 a mais. Eu vou te dar um papel que está lá garantindo que eu te peguei esse dinheiro emprestado. E quando chegar aos 20 anos, você vai receber esse valor, né? Justamente com acréscimo de juros, corrigido monetariamente, e com esses R$ 3 que eu estou te dando a mais. Aí esse CFA vai dizer, tá bom, sem problema nenhum. E aí ele me empresta o dinheiro, espera 20 anos, e depois eu pago a ele. Essa é a debênture. Eu vou comprar, eu sou debenturista, eu vou comprar uma debênture, uma SA. Quanto é a debênture? R$ 50. Então, eu estou sendo o mutuante. Eu estou sendo aquele que está emprestando dinheiro à SA. E a SA, quem é? O mutuário. É aquele que está justamente pegando dinheiro emprestado do debenturista. Lembre-se sempre, quando você ouvir o ário, lembre-se que o ário lá no latim significa aquele que recebe, né? Por isso que o mutuário é a SA. É quem está recebendo o empréstimo. Aí, a debênture, ela trabalha com médio e longos prazos. Então, a debênture, ela é reembolsável na casa de 10, 15 anos. Então, nesse momento, eu comprei uma debênture a R$ 50. Eu vou esperar 10 anos. Quando eu for resgatar, o que, que eu vou receber? O reembolso do valor, meus R$ 50, os juros incidentes em cima dos 50, que é a própria SA que escolhe os juros, viu? Eu vou receber com correção monetária e, além disso, cabe à SA, se ela desejar, colocar um acréscimo a mais. Além disso, vai ter um acréscimo no final, até o final, de, sei lá, 25% do valor, né? Então, nesse momento, eu fico com essa debênture por 10 anos e, ao final dos 10 anos, o que é que eu faço? Eu vou lá e troco. Justo, né? Aqueles meus R$ 50 com juros, correção e um possível acréscimo pelo valor, ou pelo certificado, pelo papelzinho, né? Pelo valor mobiliário. Então, veja que o artigo 56, ele justamente vai dizer o que, que a gente pode colocar de acréscimo lá na nossa debênture. Ó, a debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso, que é o acréscimo que ele vai colocar. Só que essa debênture, ela justamente vai possuir espécies, né? Ela justamente vai possuir espécies. Primeira coisa, essas espécies, elas são definidas conforme a garantia que eu vou oferecer para reembolsar os titulares dela. E que garantias são essas? São as garantias que ela se utiliza lá da falência. Ela se utiliza das garantias dos créditos no momento do pagamento dos créditos falimentares, que a gente vai aprender isso lá em Empresarial 3, próximo semestre. Então, veja que ela vai se utilizar dessa ordem de pagamento aqui, né? Para as espécies. Não que ela vai pagar nessa ordem, não. É só para definir suas espécies. Então, que espécies de debêntures eu tenho? Eu tenho, por exemplo, a debênture com garantia real. Ela é fácil. O pagamento dela é mediante hipoteca ou penhor. O pagamento dela é garantido por hipoteca ou penhor. Então, basicamente, se a SA não me pagar essa debênture, eu vou ter um bem móvel ou imóvel garantindo o pagamento dela, né? Só que esses bens, veja como a SA ela não gosta de perder dinheiro. Ela vai recair sobre bens próprios ou de terceiros, né? Eu posso penhorar, hipotecar dentro das debêntures com garantia real bens de terceiro, sem problema nenhum. Mas o que importa na debênture com garantia real é que se a SA não me reembolsar no prazo de 10, 15, que ela só trabalha com prazo de médio e longo prazo, é justamente eu poder pegar esse bem móvel ou imóvel.
Depois ela trabalha com debênture com garantia flutuante. Professor, o que é uma debênture com garantia flutuante? Ela vai assegurar um privilégio geral sobre o ativo. Por exemplo, eu não vou concorrer com outros credores, eu vou receber primeiro, né? Eu, por exemplo, vou receber inicialmente e depois o pessoal recebe, né? Então, veja que eu posso acumular essas duas garantias. Eu posso acumular a garantia real com a garantia flutuante. Eu posso receber primeiro, não concorrer com ninguém, com os outros debenturistas comuns, e além disso, se ela não me pagar, eu vou ter um móvel ou um imóvel garantindo o pagamento dela. Aí eu tenho as chamadas debêntures quirografárias, que são as debêntures comuns. Elas não têm nenhuma espécie de garantia. Débito quirografária não tem garantia, é sem garantia. E, além disso, eu tenho as chamadas debêntures subordinadas. As debêntures subordinadas são aquelas que eu só vou pagar ao final. Ou seja, são aquelas debêntures que geralmente eu acabo entregando a acionistas e tal, pessoas que já estão dentro do quadro societário, que acabou sendo como se fosse um empréstimo de dinheiro dele para a SA e tal. Então, como ele já é acionista, como ele já está participando dos lucros normalmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pagar todos os debenturistas primeiro, e aí depois, se sobrar dinheiro, eu chego para esse debenturista onde a debenture dele é subordinada e digo, ó, tá aqui o reembolso do que tu me emprestou, né? Então, são as piores debentures. São aquelas que você não vai atrás, beleza? Professor, e a debenture, ela tem que ter valor nominal? Vamos ver o que, é que diz o artigo 54? Olha o que, é que vai dizer o artigo 54. A debênture terá valor nominal expressa em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação, onde nos termos da lei passa a ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. Então veja que a debênture ela meio que está associada ao capital social. Lembra como a gente chega ao valor nominal de uma ação? Eu pego o valor do capital social e divido pelo número de ações. Como é que eu descubro o valor nominal de uma debênture? Do mesmo jeito, eu só troco ações por debênture. Pego o valor do capital social e justamente divido pelo número de debêntures emitidas. E por que eu vou fazer isso? Porque a debênture ela pode ser convertida em ações sem problema nenhum. Eu posso converter debêntures em ações. Eu posso converter debênture em ações. Não é toda debênture que vai ser conversível, cuidado com isso. Eu já vou comprar sabendo, ela tem que vir expressa, dizendo essa debênture é conversível. Né? Ah, lancei uma debênture, ela é conversível em ações? Não, não é. Ela tem que vir com essa expressão, ela tem que vir garantido a conversão. Né? Então veja que o artigo 57 da lei, ele vai me permitir isso, ele vai me permitir essa conversibilidade. Ó. Olha o que, é que vai dizer o artigo 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão. E aí veja que ele vai dizer o que deve se especificar, o valor, qual vai ser o valor, então, que aquelas debêntures vão entrar como integralização e tal, quais são as espécies de ações que elas vão ser, qual é o prazo para que ela se converta, né? Tudo tem que estar definida lá no certificado da debênture, beleza? Tem uma perguntinha aqui. Pode definir novamente o que é a debênture? Posso, sem problema nenhum. A debênture, ela basicamente é um contrato de mútuo, tá? Aqui, ó. Vamos voltar alguns slides. Ó, ela é um contrato de mútuo, né? Ela vai ser um valor mobiliário que vai garantir ao seu titular um direito de crédito, né? Um direito de crédito. Então, por que ele vai garantir um direito de crédito ao debenturista? Porque ele emprestou dinheiro para a SA. Né? Se eu pegar dinheiro emprestado a você e você me emprestar um dinheiro, você tem direito de crédito contra mim. Eu, num futuro próximo, ou no futuro de um prazo que nós estabelecemos nesse empréstimo, eu tenho que te pagar. E se eu não te pagar, você tem
a cobrança. Você pode me cobrar. Se aquilo tiver dentro de um título executível, você já leva uma execução lá no judiciário. E a debênture, ela é executível? É. Cuidado com isso, tá? A debênture, ela é título executivo extrajudicial. Esse artigo aqui, esse meu slide é um pouquinho antigo, tá? Ele não se aplica mais, viu? É do CPC antigo, esse 784, inciso 1, eu acho, né? Ou eu atualizei? Eu não lembro. Mas depois eu vou olhar isso. Cuidado, agora eu estou com essa dúvida se eu atualizei ou não. E como vocês sabem, eu preciso me atualizar urgentemente em CPC. Eu estou, ó, uma desgraça nisso. Então, cuidado. Basicamente, o que é uma debênture? A debênture, ela vai autorizar com que eu tenha um direito de crédito contra a SA. Por quê? Porque eu, debenturista, emprestei dinheiro à SA. Né? E aí, por conta disso, eu tenho que ser reembolsado, junto com juros e correções monetárias e, se ela quiser, né, ela pode colocar também um acréscimo. Gente, esses slides eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar eles e vou disponibilizar a vocês. A não ser que vocês achem que eles estão ok e eu disponibilizo, porque eu acho que eles estão, assim, não vou falar um palavrão que esse vídeo vai ser postado, mas eles estão um pouquinho ruins. Mas se vocês quiserem, para mim, para vocês, esse slide está maravilhoso. Eu deixo lá para vocês, sem problema nenhum, né? Então, vamos continuar falando de debênture. Então, veja que as debêntures, elas podem ser convertidas em ações, né? Então, a gente pode pegar essa debênture e, no prazo estabelecido, elas se transformarem em ações. E eu, de debenturista, me transformo em acionista. Se eu já não era, né? Por quê? Porque o acionista ele pode comprar uma debênture, não há problema nenhum para isso, tá bom? Não há problema nenhum para que isso aconteça. O pessoal está dizendo que pode postar assim, então beleza, eu vou colocar lá para vocês esses slides, tá bom? O que acontece? De quem é a competência para criação e emissão de debêntures? Quem tem competência dentro dessa SA que a gente está aprendendo para criar e emitir debêntures? Vamos dar uma lida no artigo 59? A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado que a respeito dispuser o Estatuto. Aí diz aqui o valor de emissão, número e valor nominal, garantias reais ou flutuantes, condições da correção, a conversibilidade dela ou não em ações, ó, quem escolhe? A Assembleia Geral. A época e as condições de vencimento, amortização, resgate. Pode ser amortizado? Pode. Pode ter antecipação do pagamento das debêntures, sem problema nenhum. A época ou condição de pagamento dos juros, participação nos lucros. Veja que ela ainda garante participação nos lucros. Ela ainda vai garantir alguns direitos que são de acionistas. Por isso que ela precisa estar associada ao capital social, né? O modo de subscrição ou colocação e o tipo de debêntures. Na companhia aberta, o conselho pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária. Começa aquelas regrinhas gerais que depois eu vou dando, especificações. Em regra de quem é a competência, a Assembleia Geral. Mas se a minha companhia é aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre isso, desde que sejam emissões de debêntures não conversíveis em ações. O Estatuto da Companhia Aberta pode autorizar o Conselho, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento do capital. Agora veja, minha companhia de capital autorizado. Eu posso, então, permitir, por ser de capital autorizado, que o Conselho lance debêntures que agora serão conversíveis em ações. Cuidado com essas regras. Por isso que esse é o cão, porque eu tenho regrinhas básicas e depois eu vou trazendo especificações. A Assembleia Geral pode deliberar sobre a emissão, terá valor e número de série indeterminados, isso aqui já acaba sendo especificidade demais, deixa essas partezinhas para lá, né? Eu não vou cobrar isso aqui para vocês não, tá? Beleza, tranquilo. Então veja que debênture, quando você vai para o livro, debênture ela se torna um inferno. Por quê? Porque o livro não traz isso tão mastigado para vocês.
Ele explica mesmo conforme a lei, ele traz que é um direito de crédito, como é, e fala de certificado, e fala como é comercializado. Veja que eu estou trazendo para vocês aqui um linguajar bem acessível, pelo menos para que vocês entendam mesmo, né, a respeito de debêntures. Professor, eu vi aquele agente fiduciário, deixa lá para os direitos também, né, porque o agente fiduciário, basicamente, ele é o representante dos debenturistas. Quando eu estiver falando de direitos, a gente volta e fala dele, né? E por fim, eu tenho um chamado Commercial Paper. Só está faltando esse, graças a Deus, para a gente encerrar essa parte de valores mobiliários. O Commercial Paper, ele não está dentro da 6.404, tá? É o único valor mobiliário que eu estou te ensinando que não está dentro da lei de SA. Ele, na verdade, ele vem na Instrução Normativa 134 da CVM, beleza? Eu tenho vários valores mobiliários. Esses não são os únicos. Coloque isso em sua mente. Não são os únicos. Mas como a gente está aprendendo SA e está aprendendo Lei 6.404, eu vou te ensinar as da lei. Porque senão a gente ia ter uma disciplina só de valores mobiliários, como vender, como comercializar, como é a dinâmica. E isso não é o nosso encontro, isso não é o objetivo de nossa disciplina. Mas esse é interessante, por quê? Porque basicamente o commercial paper, ele é a debenture a curto prazo. Lembra que na explicação eu te disse, a debenture trabalha com médios e longos prazos. O commercial paper vai trabalhar com curto prazo. É tanto que ela é chamada como nota promissória da SA. Nota promissória, título de crédito, que a gente também vai ver nessa disciplina, né? Um pouquinho à frente, já estamos encerrando, graças a Deus, SA. A diferença do reembolso vai depender se a nossa companhia ela é aberta ou se a nossa companhia ela é fechada. Se a companhia ela é aberta, o reembolso desse commercial paper deve acontecer de 30 a 360 dias. Ou seja, veja que é um prazo de 1 mês a 1 ano. Se a nossa companhia é fechada, o reembolso dela vai de 30 a 180 dias. Então, veja, de 1 mês a 6 meses. Então, a única diferença é essa. Tirando isso, tudo que tu aprendeu, que eu te expliquei sobre debentures, tu aplica o commercial paper, né? Então, veja, o commercial paper é basicamente uma debenture de curto prazo, né? Commercial paper é a debenture que vai trabalhar com curto prazo. Ela vai trabalhar com prazo de 30 a 360, companhia aberta, 30 a 180 dias, se a nossa companhia ela é fechada, tá bom? Então, veja que agora a gente encerrou nosso assunto, graças a Deus. Veja então que eu expliquei para vocês agora de maneira detalhada ações. Veja que eu te expliquei debentures, botei o plus da commercial paper, falamos a respeito de valores que são não tão comercializáveis assim, que ainda são, né, que são de alto risco, que é justamente ainda o bônus de subscrição e as partes beneficiárias. Ou seja, eu matei nesse momento todos os valores imobiliários que se encontram presentes lá na Lei 6.404/76, tá bom? Nesse momento eu vou encerrar a gravação e a gente vai abrir a oportunidade para perguntas, né, para a gente encerrar então o nosso encontro.